É normal não ter ambição na vida? Talvez essa história nos tire essa dúvida. O sino tocou e todos os alunos correram para suas salas de aula, e Zava também o fez. Era o primeiro dia de Zava na escola. Ele nunca tinha ido à escola antes em sua vida. Zava tinha 15 anos e era filho de um lenhador chamado Caio. Tanto Zava quanto Caio moravam no topo da colina em seus primeiros anos. Zava ajudava seu pai a cortar a madeira e as copas das árvores. Essa madeira era vendida na cidade para sustentar a família e também para mantê-los aquecidos em sua cabana. Devido à extrema pobreza, Caio não podia pagar para enviar seu filho para a escola, embora sempre sonhasse com isso. Zava sempre ajudava seu pai e também aprendeu o trabalho de lenhador. Ele sabia como afiar o machado e acertar a árvore nos lugares certos. Ele nunca teve amigos e nunca tinha ido à cidade. Desde seu nascimento até agora, ele só cortava árvores e carregava madeira. Um dia, Caio contou a Zava sobre seus planos de enviá-lo para a escola. "O que é a escola?" perguntou Zava. Caio apontou para o prédio vermelho abaixo da colina e disse: "Aquilo é uma escola, e lá você receberá educação. Com educação, você se tornará inteligente e encontrará um trabalho melhor do que este." Zava não tinha certeza se entendia o que seu pai queria dizer. Ele apenas acenou com a cabeça em concordância. Ele não tinha ideia se existia um trabalho melhor do que cortar e carregar madeira, pois nunca tinha visto nenhum enquanto vivia no topo da colina. Certo dia, Ava estava sentado na sala de aula com todas as crianças novas. A professora entrou na sala e todos a cumprimentaram com respeito, e Zava fez o mesmo. A professora anunciou que hoje cada aluno teria que contar para toda a classe qual era sua ambição na vida. Zava nunca tinha ouvido a palavra ambição antes em sua vida. Seu pai apenas havia dito a ele que ele aprenderia algo na escola. Então, todos os alunos levantaram um por um. A ambição de alguém era ser piloto, outro queria ser médico, outro ainda engenheiro ou soldado, e assim por diante. Mas Zava não tinha ideia. Quando chegou a vez dele, ele ficou em branco. A professora perguntou a Zava qual era sua ambição na vida, e Zava perguntou à professora: "Professora, o que é ambição?" Toda a classe começou a rir. A professora silenciou a classe e explicou a Zava que ambição era algo que ele queria alcançar na vida, algo que ele queria fazer ou algo que ele desejava se tornar. Zava ainda permanecia em branco. Durante toda a sua vida, ele havia cortado e carregado madeira. Ele não fazia ideia de que existia algo chamado ambição, algo que ele deveria alcançar e que parecia estar distante para ele, de acordo com a definição que lhe foi dada. Zava respondeu lentamente: "Eu não tenho ambição. Eu corto madeira e carrego galhos das árvores do morro com meu pai. Trabalhamos durante o dia, comemos à noite e dormimos durante a noite. Não há mais nada além disso. Eu e meu pai conseguimos tudo o que planejamos desde a manhã até a noite." A classe toda começou a rir novamente. A professora silenciou a classe mais uma vez. É claro que Zava não estava mentindo, e as crianças estavam condicionadas a rir de qualquer coisa que não fosse familiar para elas. Então, a professora disse a Zava: "Você deve ter uma ambição. Sem ambição, você é uma pessoa sem metas, uma pessoa vazia que não possui qualquer senso de direção." Então, Ava mergulhou em pensamentos profundos. Ele permaneceu em branco. Ele não conseguia entender por que a professora estava pedindo a ele para imaginar algo, um objetivo ou um destino. Isso não fazia sentido para ele. Durante toda a sua vida, ele pensou que cortar madeira pela manhã e dormir à noite era tudo o que precisava ser feito. Não havia mais nada a ser feito. E agora, ele estava sendo informado de que havia algo mais a ser feito, algo que ainda não havia sido feito, e que ele deveria fazer, porque ele havia nascido sem isso e precisava obtê-lo. A professora continuou: "Você tem que seguir o caminho, Ava. Você tem que trabalhar duro. Se você continuar trabalhando duro,
Um dia certamente chegará ao seu destino. Mas Zava perguntou: que caminho ou destino? A professora ficou impaciente e respondeu: o caminho para o seu objetivo final, seu destino, sua verdadeira casa. Zava pensou consigo mesmo: por que estou sendo pedido para trabalhar duro em um caminho para chegar a um lugar onde não quero ir? Chamam esse lugar de objetivo, de destino, e acham que todos devem continuar caminhando nesse caminho para alcançar esse lugar. Mas e se eu não quiser alcançar meu objetivo? E se eu não quiser chegar ao destino? Nem sei o quão distante está, como vou saber? E se eu chegar lá, como saberei que estou lá? Fico sentado e espero ou fico entediado e sigo em frente? Ou volto para onde comecei? Não sinto que preciso percorrer um caminho tão longo para um lugar que não parece mais bonito do que minha casa no topo da colina. É obrigatório para todos caminhar em direção aos seus objetivos? E quanto às pessoas que optam por não fazê-lo? São chamadas de sem direção. Mas o que importa se alguém já está em seu destino? Será uma ideia horrível estar em seu destino sem percorrer um caminho de dificuldades e dores? Enquanto Zava estava imerso em seus pensamentos, os alunos continuavam rindo. A professora prosseguiu: Zava, você não tem nenhum objetivo. Zava respondeu de repente: sim, eu tenho. Um grande sorriso apareceu no rosto da professora. Finalmente, um aluno havia entendido a mensagem. Então, qual é a sua ambição? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu destino, Zava? Perguntou a professora com curiosidade. Zava respondeu, olhando pela janela como se uma profunda imaginação estivesse ocorrendo em sua mente. Eu quero cortar a madeira de manhã, beber meu chá à noite e dormir à noite. A professora disse: não, isso não é uma ambição, Zava. Por que você já está fazendo isso? Zava respondeu: sim, não é ótimo? Porque eu já alcancei o meu destino. A professora ficou com raiva e dispensou a turma. Zava olhou confuso e sem resposta. Naquela noite, Zava contou ao seu pai, Caio, o que tinha acontecido na escola. Pai, estamos cortando a madeira das árvores que já existem, mas a escola está me dizendo para cortar a madeira das árvores que não existem. Eles estão pedindo a todos para primeiro plantar uma árvore, esperar que ela cresça e depois cortar a madeira, algo que estamos fazendo agora mesmo sem plantar nenhuma. Caio riu da resposta inteligente de uma pergunta tão simples. Ele perguntou a Zava como ele se sentia em relação à sua vida. Zava estava feliz cortando madeira, porque era tudo o que ele tinha feito. Ele encontrava satisfação e felicidade em seu trabalho. Mas o novo mundo da escola, chamado ambição, deveria dizer a ele que felicidade e satisfação não deveriam ser sentidas tão facilmente, mas sim depois de muito trabalho árduo e dor. Você nunca pode estar pronto para o seu objetivo no início de sua vida. A calma está sempre distante de você, e você deve percorrer esse caminho para alcançar esses sentimentos, apenas para perceber que quando você chega lá, não há nada. E você poderia ter todos esses sentimentos a partir de qualquer ponto de sua jornada ou até mesmo sem uma jornada. Diga a eles o que eles querem ouvir, Zava. Eles também têm ambições de serem professores bem-sucedidos, disse Caio, rindo, e deixou seu filho sozinho para refletir sobre seus pensamentos nas noites no topo da colina. No dia seguinte, na escola, Zava foi o primeiro aluno a continuar de onde a professora havia parado no dia anterior. Pensei sobre isso e sinto que quero ser médico, disse Zava. A professora sorriu e aplaudiu Zava enquanto ele voltava para o seu lugar, e a aula continuou. Zava olhou pela janela e viu que estava chovendo. Nuvens cinzentas roncavam no céu. As nuvens nunca se moviam em uma direção específica, apenas choviam. A grama não crescia em nenhum padrão, apenas crescia. Nenhum desses elementos da natureza parecia ter um plano, eles apenas eram verdadeiros à sua natureza real. Então ele viu o jardineiro cortando a grama em um belo desenho para dar forma a ela.
ele percebeu que os seres humanos não podem viver em harmonia com a natureza sem modificá-la, e os próprios seres humanos são parte dessa natureza, ironicamente. Você percebe? Na vida, há realmente um caminho para você seguir? Há um objetivo a ser alcançado? Você está cortando a grama em um desenho, ou está apenas deixando a grama da vida crescer? Está deixando a chuva da vida cair? Está deixando a árvore da vida crescer? É normal ter ambições e está tudo bem se sentir feliz onde você está agora. A vida está em constante evolução. Novas coisas são descobertas, novas maneiras de viver são descobertas a cada dia, a cada segundo, nesse universo que está aqui para ser explorado. Obrigado por assistir e que você seja abençoado.